O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a ele, a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou inteiramente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Antônio, coloca a voz para descansar agora, né? Acho que trabalhou muito nesse fim de semana com a garganta. Caro povo de Deus, você que ora conosco neste momento, por este canal de comunicação, todos nós aqui reunidos. O 5º domingo da Quaresma nos traz a imagem que nós vimos lá no 1º domingo: a morte. Mas nos traz algo novo. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem crê em mim não morrerá jamais.
E mesmo aquela que morre, né, também assim é dito: eu ressuscitarei e darei a vida eterna. É Jesus Cristo. Todo ser humano morre, não morre? Quando a gente fala de morte, parece que tem gente que fica meio assim, né? Mas a gente morre. Ser vivo morre. A vida aqui é breve. Nossa, hoje nós estamos celebrando algumas pessoas aqui que estão fazendo 90 e poucos anos. Que alegria, né? Parabéns. 91, né? Mas a nossa vida é assim. A morte está aí. E nós morremos. A palavra de Deus nos traz algumas metáforas sobre a morte, para a gente refletir um pouco. Ah, padre, mas por que quer falar de morte? Ué, a gente tem que se ajudar. Na fé, pelo menos. Revigorar a esperança naquele que se colocou para nós como caminho, verdade e vida, e que disse: permanecei em mim e viverás. Aquele que hoje nós escutamos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá jamais. Então, 3 imagens que essas leituras nos ajudam. As 3 leituras. O profeta que nós escutamos na primeira leitura, lembra? Profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel fala da morte da nação. Que morte é essa? Fala da morte do povo, explorado, maltratado, desumanizado, injustiçado. A nação a qual Deus havia confiado o quê? Todo bem, prosperidade. É a morte social. Lembra que a imagem do profeta, biblicamente dizendo, é a voz de Deus para a nação, tanto anuncia o que Deus comanda, quanto denuncia aquilo que não é de Deus, porque a nação eleita é de Deus, e portanto deveria cumprir com os preceitos do Senhor, para o bem da nação. E quem é a nação quando a gente diz nação? É o povo. Quem é a sociedade? É você e eu. Hoje nós dizemos, né, cidadãos e cidadãs, de direitos constituídos e também deveres. Nós somos. O que mata a nação? Talvez se a gente olhasse hoje um pouco na nossa realidade, né? Guerras, bombas, e a gente está aí sempre com ameaça de bombas atômicas, né? Que poderá destruir tudo. Morte. A morte é iminente. Se houver uma guerra atômica, que restará? O que mais mata a nação? O povo, nós. E lá dentro até mesmo do próprio seio familiar.
a violência. Perto de nós, muita violência doméstica. O feminicídio. Mata. Destrói. Tira a vida. O que mais mata a nação? A corrupção. Rouba os cofres públicos. Tira do direito à educação, saúde, moradia digna para todos. Porque quem que deposita nesse cofre público é a própria nação, é o próprio cidadão, é cidadã, com o seu imposto, em tudo. O que mais mata a nação? Que o profeta denuncia. Claro, naquele tempo uma coisa, e hoje? A palavra é para hoje. Por isso que nós estamos aqui celebrando e acolhendo. Senão não tinha necessidade. É para nos guiar e nos conduzir hoje na fé e na esperança. O desemprego. Agora eu vou trazer mais um exemplo. Talvez você pode discordar de mim, claro. O juro alto, exagerado. Ninguém quase tem mais crédito. A maior parte das nossas famílias e de pessoas na nossa nação e mundo afora está sem dinheiro. Não tem nem como se manter. Só aqui nesta paróquia, nós temos 180 famílias que são assistidas mensalmente, com algo mínimo. Mas já é de grande valia. Isso mata a nação. Mata o comércio local. Mata o desenvolvimento. Porque se não desenvolvemos como nação, como que poderemos subsistir? Deus chamou um povo e deu dignidade a seu povo para que prosperasse como um todo e não perecesse. Deus quer o bem de todos. A fome mata a nação. Não ter o mínimo, o básico para se alimentar dentro de casa. Tempo atrás, nós fomos e vimos esta condição de uma família aqui próxima, que tinha canjiquinha somente. Não tinha óleo, não tinha gás, nem sal, água e canjica. Mata. É morte. A palavra de Deus, né, na pessoa do profeta, está dizendo, mas Deus não quer isso não. Uma última imagem metafórica da morte neste conceito desta profecia de Ezequiel, neste 5º domingo da Quaresma. É a destruição dos ecossistemas, da fauna e da flora, que propicia a nossa vida. Nós somos filhos e filhas desta terra, desta casa comum, nos diz o Papa Francisco. E se destruirmos os ecossistemas, os nossos biomas, o equilíbrio da vida, nós pereceremos, é morte também. Se não temos as águas puras, se não temos o ar limpo, se não temos a terra sem agrotóxicos, sem venenos,
que causam tantas doenças, cânceres e aí vai, né? Se não temos as matas, não só as matas continentais, mas as matas oceânicas, é morte. Porque nós precisamos de ar puro, de água limpa, de comida saudável, de terra habitável. E se nós não contribuímos, só exaurimos os recursos sem um reparo ao dano que se é causado num consumo desenfreado, desorientado e sem a consciência da preservação e da conservação dos ecossistemas, é morte. Não vida. Uma segunda imagem desta metáfora da morte, a primeira social, a segunda, que parece o apóstolo Paulo, que também fala da morte física, mas Jesus assim também presenciou a morte física do amigo Lázaro, quem Jesus chorou. Então a morte física, nós morremos. A gente tem que cuidar da gente. A gente tem que cuidar uns dos outros. A gente tem que se ajudar para que tenhamos, me vem linda esta imagem, né? Na oração de São Francisco, né? Na fé de São Francisco de Assis, para que tenhamos uma santa morte. Não uma morte qualquer por aí, sem sentido. Mas também o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, nos auxilia a uma outra metáfora da morte. Então, morte física, morte social, a morte espiritual. O que que mata o espírito? O pecado. As maldades deste mundo, a falta de esperança, as desilusões, matam o espírito. É como numa imagem fala assim: rouba de nós a alma. A questão é, como nós, mediante a fé, respondemos a essas metáforas da morte? E aí as três leituras, tanto quanto o Salmo que nós cantamos, fala: busque Deus. É Deus que nos auxilia, é Deus que nos conduz, é Deus que é a nossa força para vencer e superar. Na primeira leitura, é Deus que abre os túmulos. A imagem é revive, dá força. O Salmo, nós volvemos a Deus, gritamos, elevamos-nos a Deus, porque o nosso auxílio vem de Deus. Precisamos de Deus. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo atribui a esta realidade vigorosa sobre a morte, é o Espírito Santo. O Espírito de Deus nos reviverá. E no Evangelho, é o próprio Senhor da vida, Jesus Cristo, que disse: eu sou a ressurreição
e a vida. Crê em mim. Crês isto? Você acredita? Essa foi a pergunta de Jesus a Marta. E a pergunta que Ele nos faz hoje. Mediante estas mortes, cremos que é Deus, que é o nosso bem, que é a nossa força, que é tudo o que precisamos, que são os ensinamentos do Senhor, que nos ajuda à superação, que é a prática do bem, que é o amor partilhado entre nós, que é a justiça, fruto do reino vivida, e a paz promovida, que nos reviverá? Porque os ensinamentos do Senhor são eternos, e assim nos foi dito: viva este caminho, e terás a vida comigo, e a vida eterna. Por fim, a gente olha, né? Uma longa caminhada rumo à Páscoa do Senhor, rumo à festa da vida, não da morte. Na cruz o Senhor nos redimiu. E veio a vida nova. A Quaresma, toda esta nossa caminhada, a imagem que nós acolhemos de Deus na fé é misericórdia. É como que Deus está querendo sempre, quer sempre nos dar uma chance, mais uma chance, de nos convertermos a Deus. Sempre o convite: vinde a mim. E nós sempre abraçando o Senhor, que é misericórdia e amor. Não está interessado nos sacrifícios, nas coisas, mas está interessado num coração revigorado, convertido, um coração capaz de amar, de dar vida, porque assim é Deus, é o Deus dos vivos. E nós hoje aqui vivemos, e esperamos, com aquele que vive eternamente, Jesus Cristo, um dia também vivermos eternamente. Portanto, é um tempo bom agora, essa última semana da Quaresma, né? Poucos dias restam para a gente celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor e a Páscoa. É um tempo oportuno para a gente olhar os relacionamentos, né, que travamos no nosso dia a dia, as pessoas com quem nós nos aproximamos, o mundo, a nação, a sociedade que vivo. Como é que eu sou um instrumento da vida nova que em Cristo me foi oferecida, para que tudo se reviva e a superação de tudo que causa morte seja alcançada? Viva bem. Se tem alguém que precisa de perdão, ofereça, porque Deus é assim, está querendo nos dar uma chance, e mais chance, e sempre uma nova chance a cada dia. Não perca as chances de Deus na sua vida. Se preciso pedir perdão, peço. Não perco a chance que Deus me dá. Se preciso somar para o bem da nação, some. Se preciso revigorar a vida do Espírito que habita em mim, faça. Dedique-se mais à oração. Abre o seu coração cada vez mais a Deus.
que te ama. E esta Eucaristia, portanto, conclui neste convite, né? Viva em Cristo a vida nova. Comungando o corpo e sangue do Senhor, deixemos que Ele nos alimente para a nova vida que Ele nos oferece, para que nele possamos viver plenamente, aqui, agora e para sempre. A pergunta que talvez temos que colocar é: do jeito que hoje eu estou vivendo, realmente eu estou escolhendo Cristo na minha vida? Eu estou optando nesta vida que Ele me deu, de filho e filha de Deus? Eu estou optando os caminhos do Senhor? Ou estou ainda preso nas minhas próprias ideias, nos meus próprios sentimentos, ou nas coisas ultrapassadas, que muitas vezes ainda são perpetuadas na sociedade que vivemos? Deixe que esta palavra desta última semana da Quaresma auxilie, né, a gente a viver para a vida que nos é reservada, a vida do reino de Deus, que já é nosso. Vivamos com alegria esta vida nova. Deus é conosco. Caminhemos, né, nos certames da fé, com retidão e amor. Amém? Então desejo a você uma boa caminhada nessa última semana quaresmal, com muito fervor da sua oração, a dedicação da sua partilha e solidariedade, e cada vez mais, né, o jejum de tudo aquilo que não presta. Deus é amor, e que assim seja para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.